um vetor todo deitado, tá? Ele não tem componente y, é zero. E o vetor todo deitado, que ângulo ele faz com a horizontal? Zero. Ah, não, peraí. Zero. Ou seja, o seno do zero é zero, beleza? Ficou claro isso? Porque ele não tem componente vertical, só horizontal. Ou seja, se ele só está deitado, o máximo dele é deitado. Então, quanto é o cosseno de zero? Ele está todo deitado, então o vetor só tem componente em x. Então, o cosseno de zero é 1. Sacaram? Pessoal, conseguiram compreender isso? Explica de novo. Conforme eu vou subir... Ó, o seno e o cosseno tem a ver com o ângulo que essa reta está fazendo, certo? No caso, é o nosso vetor. Quando eu falei ele todo deitado, o ângulo é zero. Ele todo deitado tem componente vertical? Não. Então, o seno de zero é zero, porque não tem nada vertical. E o cosseno de zero vai ser o máximo, porque ele só está deitado. E o máximo é 1. Sacou? Melhorou? Conforme eu vou mudando o ângulo, ainda não entendeu? Acho que entendi agora. Conforme eu vou mudando o ângulo, ó, vou aumentando aqui, ó, a relação seno e cosseno vai sendo obedecida através disso aqui, ó, dessa tabela. Conforme eu vou aumentando um, eu diminuo o outro. Entenderam? Então, ó, mudando essa relação na tabela até chegar totalmente vertical. Totalmente vertical, qual é o ângulo com horizontal? E aí, pessoal? Totalmente vertical. Que ângulo ele faz com a horizontal aqui? 90, né? Isso. Então, quando ele está com 90 graus, ele tem componente deitado em x? Não. Então, ó, o cosseno de 90 é zero. Tá? Não tem nada em x. Então, o seno de 90 é máximo, ele só está no vertical aqui. Então, o seno vai ser 1. Sacaram? Melhorou isso para vocês? Então, vou até anotar aqui, tá? Seno de 0 graus é igual a zero. Seno de 90 graus é igual a 1. Cosseno de 0 graus é igual a 1. E seno de 90 graus, zero, né? Desculpa, eu peguei. Cadê? Eu peguei seno e cosseno aqui. Seno de 0 é isso, cosseno, agora é cosseno. E cosseno de 90 é igual a zero. Beleza? Então, essa é a primeira relação. Entender quando um só tem x, outro só tem y. Só que quando não tem só x e y, tem essa relação aqui, ó, quando tem os dois. Então, vou aumentando o cosseno, diminuo o seno, e vice-versa. Aí eu tenho outra relação que é muito legal, galera. Acho que vocês já viram isso em matemática, talvez não lembrem. Que é o seguinte. O seno, tá, de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo, de outro ângulo, no caso, né? Vocês sabiam dessa? Vocês viram isso na matemática, né? Lembram disso ou não? Eu não lembrava, não. Tá? Então aqui, ó, se você pegar aqui direitinho, eu cortei os acentos, né? Se você pegar aqui e analisar, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. O seno de 30 não é igual o cosseno de 60?
1 sobre 2, 1 sobre 2. Estão vendo? 30 mais 60 dá quanto? 90. Sacou? O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. 30 mais 60 dá 90. O cosseno de um é igual ao seno do outro. Olha aqui também, ó. Seno de 0, tá? E o cosseno de 90. Um é igual ao outro, ó. 0 e 0. 0 mais 90 dá 90, né? E o seno de 90 é igual ao cosseno de 0, que é 1, porque 0 mais 90 dá 90. Então, aí, você não precisa decorar. É só entender essa situação. Sacaram? Sempre isso. Se a soma dos ângulos é 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Sempre. Tá? Tanto é que o 45 graus é o mesmo. O seno e o cosseno é igual aqui, por quê? Porque 45 mais 45 dá 90. Sacaram? Alguma dúvida sobre isso? Não. Deu pra entender. Beleza? Então, sempre essa relação, tá? Por que a gente vai pegar esses senos e cossenos, lembrando que ele é menor que 1? Porque eu não tenho esse vetor V aqui todinho na horizontal ou todinho na vertical. Eu tenho 0,8 dele na vertical e 0,3 dele na horizontal. Ô, professor, mas 0,8, 0,2, 0,3 passa do 100, né, do 1, do 100%. É porque, lembre que a gente está tratando de vetores. Eu tenho que somar eles vetorialmente, beleza? Então, essa é a análise vetorial que a gente tem que fazer para entender o que está acontecendo, certo? É assim que a gente compõe e acha qualquer situação futura com os vetores. Beleza? Alguma dúvida? Tá? Então, pessoal, lembrem, se for qualquer outro ângulo, que não seja os notáveis, ele tem que dar o seno e o cosseno. Se for, por exemplo, o cosseno de 25 graus, ele tem que dar na questão. Por quê? Porque não é fácil não fazer na mão o seno e o cosseno de 25 graus. Beleza? Vamos fazer questões agora? Vamos lá. Vou colocar, algumas eu vou fazer com vocês, outras vou dar um tempo para vocês fazerem juntos, sozinhos aí, tá? Depois a gente faz junto. Deixa eu colocar aqui. Uma de gráfico para entender o que está acontecendo com os fatores do vetor, tá? Então vamos aqui. Tá aparecendo? Não, né? Não coloquei para compartilhar. Tá aparecendo aí para vocês? Então vamos lá. Ele fala o seguinte: na figura a seguir, as quadrículas têm lado igual a uma unidade de medida, 1U. Aí dá o vetor A, o vetor B e o vetor C, certo? Ele fala, dados os vetores A, B e C, represente graficamente os vetores U igual a 3A, V menos 1 meio, desculpa, menos 1 meio de B e W 2C. Então, a gente tem que desenhar nessa malha quadriculada, né? Porque aí eu tenho lá a medida certa para fazer. Então, deixa eu apagar isso aqui para botar a malha quadriculada para a gente desenhar. Beleza, vamos aqui. Deixa eu dar um zoom. Melhorou. Tentar dar esse é o máximo. Vamos aqui. Beleza, tá dando para enxergar aí? Tá ok para todo mundo? Ficou meio desfocado, mas dá, né? Vamos lá. Pessoal, ele está dando fatores de vetores, tá? Então, ó, eu tenho o vetor A, ele quer o 3A. Como é que eu desenho o vetor 3A? Ó, vamos analisar aqui. O A tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3. Eu tenho que colocar, no caso, quantos quadradinhos? 9. 9 como? Na horizontal para a direita. direita, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo?
Esse é o vetor U, certo? Esse é o vetor U. Como é que vai ficar aqui o vetor V? Menos 1 meio de B. Como é que está o B aí? Eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades, tá? Como é que vai ficar o vetor menos 1 meio de B? O meio é a metade, né? 4, então vai ficar 2. O que significa o menos no vetor? Quem lembra? Direção em sentido oposto. Não, a direção é a mesma, o sentido que é o oposto. Então aqui é Tá, aí no vertical, vai ficar na caso fica vertical. vertical, só que para baixo e vai ficar só um quadrado. 2, né? Dois, Que é a é. Não, metade. é. Isso. Ok? Então esse é o vetor V. E como é que vai ficar o vetor 2C? Que é o vetor W. 2C. Eu tenho dois quadradinhos cruzando aqui, né? Uhum, aí vai ficar 4. Então pego. Beleza. Então, esse é o vetor W. Tranquilo como desenho o vetor em questões de fatores numéricos? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Vou pegar mais uma questão aqui pra gente. Vamos dificultar um pouquinho mais, né? Cadê? Pegar o de soma. Soma gráfica. Soma gráfica. Vamos pegar aqui soma numérica, beleza? Aqui, ó. Ele fala o seguinte. Na questão 6. Dados dois vetores U e V, sendo U igual a 20 unidades de medida e V igual a 15 unidades de medida, determine o módulo do vetor soma de U e V nos seguintes casos. Então, essas vocês vão tentar fazer primeiro, tá? Fala, o vetor U e V são paralelos de mesmo sentido. Letra B, U e V são paralelos de sentidos opostos. E letra C, os vetores são perpendiculares. Façam aí rapidinho, já já a gente confere. Dá para enxergar, não dá? Dá pra enxergar ali.
E aí, tá conseguindo? Uhum. Mais 2 minutinhos para a gente conferir. Vamos lá. Questão 6, tá? Vou fazer aqui. Então, ele fala o seguinte. Tem dois vetores. Ele fala o seguinte, que U é igual a quanto? 20, é? Ou é o V que é 20? U é Isso 20 mesmo, é 20. e V é 15, certo? 15 unidades. 20U e 15U. Então, são vetores, né? Ele quer saber, em cada situação, o vetor soma. Então, na letra A, ele quer saber o vetor soma. U mais V. Vetorial, né? Paralelos. Mesmo sentido, né? E mesmo sentido. Então, mesmo sentido é moleza, né? É uma soma comum, né? Então, vai ficar soma é igual a U mais V em módulo. Quanto é que dá isso? Soma vai ser 20 mais 15. Acabou-se. A soma vai ser 35 unidades. Todo mundo fez assim? Beleza. Vamos fazer a letra B. A letra B, ele quer saber o vetor U mais V paralelos, sentidos opostos. Como é que vai ficar a soma? A soma vai ser igual a U menos V, não é isso? Ah, professor, mas eu não coloquei esse S, eu não coloquei essas coisas. Pessoal, isso é só para mostrar o passo a passo para vocês, tá? Como é que se resolve. Se você fez direto, tranquilo. Isso aqui é só para poder ter explicação, certo? Então, S vai ser igual a 20 menos 15, né? Então, S nesse caso vai ser 5U. Tranquilo? E a gente descobriu o máximo e o mínimo, né? Agora vamos fazer a letra C. Ele diz que o e V são perpendiculares, tá? Então, beleza? Deu ruim.
E aí, o que é que eu tenho que fazer quando são perpendiculares, pessoal? Pitágoras. Isso. Então, a soma ao quadrado tem que ser igual a u ao quadrado mais v ao quadrado. Vamos fazer isso? S ao quadrado é igual a u é 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Opa. Peraí que deu problema. Vai sumir depois. Como é que eu faço para baixar isso? Pronto. Certo. Agora, S ao quadrado é igual a... Quanto é 20 ao quadrado? Eu tô falando e já tô respondendo, né? E 15 ao quadrado? 125. Beleza. Quem vai ser o S? Então, a soma vai ser 625 raiz, certo? Raiz 625. Que dá... Quanto, galerinha? 25 unidades, certo? Então, eu tenho aqui essa relação do máximo mínimo e qualquer valor intermediário mudando o ângulo, né? Esse caso aqui foi 25 unidades, beleza? Ah, outra coisa que eu ia falar com vocês, eu acabei esquecendo de dar essa dica, foi o triângulo 345, vocês lembram dele? Tá? Vai calcular vetores que dá um triângulo retângulo. Você lembra do triângulo 345? Qualquer múltiplo dele também é válido. Alguém aqui lembra desse triângulo? Pessoal? Galerinha? Uhum. Tá? Então, se você multiplicar aqui, você pode multiplicar tudo pelo dobro, ou pelo triplo, ou assim por qualquer fator. Então, se eu dobrar aqui, ó, eu tenho 6, 8, 10. Se eu triplicar, eu tenho o fator lá. Se eu tenho por 5, eu também tenho lá. Se eu tenho por 25, eu também chego lá, entendeu? Sacaram? E assim sucessivamente. Ficou claro, pessoal? Sim. Beleza. Então, vamos mais questões. Tá? Falar de decompor agora. Essa aqui é moleza, essa aqui a gente faz de cabeça mesmo. Aqui, ó. Dois vetores de módulos respectivamente iguais a 8 e 12 unidades de medida são somados. Das alternativas a seguir, indique a que aponta para um possível valor do módulo do vetor soma. Então, ó, 8 e 12. Qual o único valor que pode estar aqui possível para a soma? E aí, como é que a gente faz isso? Valor mínimo e máximo. Isso. 12 mais 8 é 20, o máximo é 20. E 12 menos 8 é quanto? 4. Tá? O valor mínimo é 4. Não pode ser abaixo de 4 e nem maior que 20. Então, você já elimina o 22 e o 24. Tá? Já elimina o 13 e o 2. Então, o único possível é o 15, que é a letra C. Sacaram como é simples fazer isso? Beleza, agora vamos decompor em seno e cosseno. Essa questão aqui, ó, a 11. Tentem fazer aí, beleza? Essa 11. De acordo com a figura a seguir, calcule os módulos fx e fy das componentes ortogonais fx vetorial e fy vetorial, né? Do vetor f, cujo módulo f é igual a 40 unidades de medida. Ele deu o seno e o cosseno do ângulo.
ele deu o valor do vetor, deu o ângulo, deu seno e cosseno do ângulo. Acha as componentes, né? Ele basicamente deu tudo. E alguém já conseguiu? Quase terminando. Beleza, mais um minutinho aí pra gente conferir juntos. Terminei. Todo mundo aí? Vamos aqui. Então, pessoal, ele pede o fx e o fy do vetor f, beleza? Então, vamos aqui. O fx depende de que função? Depende do valor de f. Qual função matemática? Cosseno, né? Eu não sei como colocar a letra grega aqui. Enfim, vou tentar fazer assim. Cosseno do ângulo, certo? E o y depende do f vezes o seno do ângulo. Beleza? Quais são os valores que ele dá aí? Quanto vale f? O vetor f tem quantas unidades de medida aí? 40. Ele dá a unidade ou diz que é uma unidade qualquer? Ele diz qual é a unidade ou diz que é 1? Mesmo. Unidades, é isso mesmo, tá? O ângulo que ele está dando é 60 graus, beleza? Ele ainda dá o cosseno e o seno do ângulo, aí facilita ainda muito mais, né? Beleza? Então, vamos aqui, né? Só substituir o valor do seno e cosseno e o valor do f. Então, fx é igual a quanto? 40. Quanto é o cosseno de 60? E aí? Sobre 2. Como é? 1 sobre 2. Deu uma cortada, certo? O fx vai ser quanto? 20. 20 unidades, beleza? O que vai ser o fy? Dica: se o ângulo for 60 ou 30, quando um for metade,
O outro vai ser metade raiz de 2. Beleza? Desculpa, raiz de 3, né? Tá? Então, 40 é o F. Quem é o seno de 60? Quanto é? Raiz de 3 sobre 2. Vou adiantar que nossa aula está acabando o tempo. Raiz de 3 sobre 2, certo? Vou desenhar a raiz. Então, você não precisa calcular a raiz de 3. Você deixa em função de raiz de 3. Tá? Então, Fy vai ser igual a 20 vezes raiz de 3. Vou desenhar a raiz aqui. Beleza? É a raiz mais feia que vocês já viram na vida, mas deu para entender, né? Tá? 20 raiz de 3 unidades. Eu achei as componentes do meu vetor. Tranquilo? Vou parar o compartilhamento aqui. Parar a gravação. Pessoal, vou